O mundo de fantasia criado por Tolkien é o mais influente de todos na história. Não só ele mudou a maneira como se escreve fantasia, como até hoje ele influencia diversas obras que ainda são lançadas. Cada vez que uma adaptação era anunciada sobre esse livro, muita expectativa foi criada em cima. Com a trilogia original de filmes, o mundo descobriu a qualidade que era a obra de Tolkien. O sucesso de bilheteria em tendo uns filmes com maior ganho de Oscars na história fez com que isso entrasse pro hall da fama das literatura e do cinema. Mas aí, meus amigos, quase 20 anos depois, a Amazon comprou os direitos autorais para reproduzir uma série de Senhor dos Anéis. Enquanto todo mundo esperava uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, a gente recebeu Anéis do Poder. Oi, eu sou o Ficcionista e hoje eu vou analisar uma das séries mais controversas que a gente tem na atualidade. Mas sabe o que é mais controverso ainda? Você assistir esse vídeo e não dar um likezinho para ajudar o canal a crescer. Então não perde tempo e já vai correndo se inscrever, que eu te espero aqui. Vamos lá então, resumo da primeira temporada e o que eu achei. A primeira temporada, tipo, quase toda focada nos mistérios e tentar fazer um drama sobre quem é o Sauron, sobre quem é o estranho, sobre o que os personagens estão fazendo ali. E ele é bem centrado na busca da Galadriel, porque enquanto todo mundo não acredita que o Sauron voltou, a Galadriel é a única que tem certeza absoluta de que ele voltou. Só que no final das contas, ela é a única que é enganada pelo Sauron e acaba ajudando na Forjadura dos Anéis de Poder. Na época que a primeira temporada lançou, eu tentei defender bastante ela. Eu não achei ela de todo ruim, mas ao mesmo tempo ela não é boa. Definitivamente ela não é uma série boa e ela não é uma série fiel. Mas eu acho que em nenhum momento ela pretende ser fiel ao conteúdo de Tolkien. Eu acho que eles estão tentando trazer alguma coisa original e isso é válido desde que seja bem feito. A série tem problemas e a série é ruim e piora depois da segunda temporada até agora. Mas ela faz isso não porque é original, mas é só porque é mal feito mesmo. Já na segunda temporada, eu acho que eles ouviram a crítica da primeira e tentaram fazer alguma coisa um pouco diferente. Eles estão um pouco mais centrados, sem muito mistério, e a gente sabe exatamente para onde a trama tá indo. A caracterização de alguns personagens mudou e o contexto geral parece muito mais preocupado em fazer jus à obra de Tolkien. Afinal de contas, eles precisam que essa série faça muito sucesso. Porque só na largada, essa série já é a série mais cara de todos os tempos. O orçamento da série passa de US$ 1 bilhão. Então, tipo, eles têm que fazer isso funcionar de algum jeito. E eles estão tentando muito. Eles estão tentando criar uma marca em cima. Eu acho que toda a questão na primeira temporada, quando eles trocaram as capas do livro para vender livro com capa de Anéis do Poder, são eles tentando fazer isso vingar. E eles estão focando muito na parte visual e estão deixando a parte do roteiro de lado, porque eu acho que os roteiristas são literalmente as pessoas mais mal pagas dessa série toda. Só pra não dizer que tudo é ruim, nem tudo é ruim. Tem coisas que são realmente boas e que dá pra ver o dinheiro que eles estão gastando e um pouco de atenção. Principalmente no cenário, na ambientação, nos jogos de câmera. Eu acho que a direção tenta fazer um trabalho muito parecido com o do Peter Jackson. Você vê que tem alguns frames, alguns ângulos que são exatamente o que ele tentou fazer em Senhor dos Anéis e aqui eles tentam reproduzir. E às vezes funciona, às vezes não funciona, mas ainda assim fica bonito. E todos aqueles takes de longe e as caminhadas que fazem com que a gente perceba o mundo como um grande, o cenário, os sets de filmagem são todos incríveis e bonitos. Essa série é uma série bonita. Essa série é uma série que tinha um visual para ser uma coisa muito incrível, muito épica. Ela só peca mesmo no roteiro. Então, vou analisar o primeiro episódio da série aqui. Eu vou dividir ele em 3 partes, cada um dos núcleos, começando pelo que eu menos odiei, até chegar no que pra mim é o pior de todos. E vamos criticar um pouco agora a atuação dos atores. Criticando um pouco a atuação dos atores, todos atuam meio mal, assim. E é isso. É só isso que eu tenho pra falar sobre a atuação. Eles atuam mal. Mas sem enrolar muito, vamos pra primeira parte. A parte do estranho e da Pé Peludo. O resumo dessa parte é o seguinte. O estranho tá indo pro leste. Por quê? Ele não sabe, a gente também não sabe. Mas ele tá indo. E ele tá sendo acompanhado pela Lore, que é uma Pé Peludo, que é pra ser um proto-hobbit, aparentemente. E juntos eles viajam pelo deserto. A trama deles nesse episódio é que eles ficam perdidos no deserto. Tem até aquela ceninha do ah, meu Deus, eu já vi essa árvore antes, estamos andando em círculos. Não temos o que comer, não temos o que beber.
E aí eles ficam perdidos por um tempo e o estranho está tendo visões durante seus sonos de algo que ele não consegue compreender. Ou seja, prelúdios porque pode acontecer no futuro da série. Então eles percebem que estão sendo seguidos e logo armam uma emboscada para tentar descobrir quem é que tá seguindo eles. Só que, na verdade, quem tava seguindo eles era a amiga da Lori, a Pepeludo 2, que eu não me importo o suficiente para pesquisar qual é o nome dela. Até porque ela estraga um pouco esse episódio, porque ela aparece com a solução. Ela, tipo, literalmente aparece com a solução. Ela chega aqui. Ah, vocês estão com fome? Eu tenho comida. Sede? Eu tenho bebida. Ah, vocês estão perdidos? Eu sei como encontrar o caminho. Aleatoriamente, eu sei como encontrar o caminho. Olha que coisa incrível. E aí, juntos os três vão literalmente cantando e dançando pela estrada até o fim do episódio. E é isso, esse é o arco deles. A primeira coisa que eu quero odiar nesse episódio é a cena do ai, a gente tá perdido no meio do deserto. Cara, é um deserto. E eles não estão suando. Eles não estão passando fome. Eles, tipo, falam que eles estão com fome e com sede, mas nada na cena nos diz que eles estão há dias sem comer e beber. No meio do deserto, saca? Eles, tipo, eles não estão aquela cena do tipo, não tem aquele ângulo de câmera assim, meio. Aquele papo. Aqueles efeitos sonoros, assim, de que o personagem tá desfocando, tá começando a delirar. Não tem nada disso, não tem nada do que tu espera numa cena de deserto. Eles só, tipo, levantam e falam assim: ah, eu tô com fome. E é isso. 10 de 10 de atuação. A segunda coisa muito ruim sobre essa parte do episódio é que o estranho tá tendo visões. Visões que ele não entende e visões que o preocupam muito. E tá tudo bem, isso por que isso é ruim, você me pergunta? Porque ele tá tendo visões dentro de um sonho. Tipo, literalmente, ele tá sonhando, aí ele caminha, e aí dentro do sonho, ele tem outro sonho sobre o que vai acontecer no futuro, ou sobre o que pode ter acontecido no passado, eu não sei. Eu só sei que tem um sonho dentro de um sonho. E por que, cara? Por que você, tipo, faz isso? Por que você mistura as metáforas? Eu sinto que muito nessa série é alguém tendo um negócio, uma ideia, que ele acha uma ideia genial, e aí não tem ninguém que se importa o suficiente pra falar, não, mano, para, deixa disso, isso não é uma boa ideia. Não vou entrar nem no mérito da Pepe Lu 2 simplesmente chegar com a resposta pra todos os problemas deles. Eu só vou dizer que esse arco talvez seja o que mais promete. Não me incomodou muito. Os Pepeludos são muito carismáticos. Eu acho que elas se esforçam muito. Tipo, elas são meio irrelevantes. Eu não tô nem aí pra elas na história. Mas elas se esforçam muito pra ser carismáticas. E as atrizes, tipo, até que mandam bem comparado ao resto do pessoal. Eu acho que elas foram bem escaladas. E eu acho que essa parte da história talvez seja a parte que tem a coisa mais interessante. Principalmente por causa do quesito dos magos. Eu ainda acho que o estranho não é o Gandalf. Por mais que tenha várias dicas de que ele seja, e essa altura já esteja praticamente confirmado que ele é o Gandalf, eu acho que não faria muito sentido dentro do cânone de Senhor dos Anéis, mas até eles não se preocupam muito com o cânone de Senhor dos Anéis. Então eu tô curioso pra ver o que vai acontecer em seguida. Agora vamos lá. Eu vou dizer pra vocês que antes de começar a gravar esse vídeo, eu achei que essa parte ia ser a parte que tinha me incomodado mais, mas aí quando eu comecei a listar os defeitos, eu percebi que a parte que eu mais odiei foi a parte dos elfos. Então vamos falar antes da parte do Sauron. O primeiro episódio começa com uma introdução que eu só tenho como descrever como longa e estranha, estranhamente longa e longamente estranha. Começa com uma apresentação de um Sauron que só consigo descrever como patético, em meio aos orcs, em meio a um bandinho, meia dúzia de orcs, mas tudo bem, e com a Adar, que é um dos personagens que foi criado pra série. E aí o Sauron tá fazendo um discurso sobre como ele agora é o grande senhor do escuro, só que tá, tipo, meio patético e ninguém tá botando fé nele. E aí assassinam o Sauron e ele morre e o sangue dele escorre, vira uma geleca. E aí a geleca toma vida, sem semente. E começa a devorar coisas pelo caminho, até tomar a forma de um homem que é o ator que a gente conhece na primeira temporada como sendo o Sauron. Continuando o resumo e comentando depois, vamos em frente. A introdução podia ter acabado muito bem por aí, já tava bom. Na verdade, já tava ruim o suficiente, não precisava ter continuado pra piorar. Mas eles continuam e pioram. Porque eles fazem todo o caminho do Sauron até chegar onde ele tava no começo da primeira temporada, meio que pra fechar um ciclo, explicar, por que ele tava ali naquele momento.
Só que eu não queria saber, eu acho que ninguém, absolutamente ninguém se importa em saber por que ele tava ali no começo do primeiro episódio da primeira temporada. Tipo, a primeira temporada começa com o Sauron no mar e tá tudo bem, eu aceito isso. Não precisa me explicar por que ele tava lá. Mas já que eles fizeram questão de explicar, por que, cara? Por que uma explicaçãozinha tão merda dessa? E outra, eles estão querendo criar uma subjetividade de que o Sauron é bom, de que o Sauron é meio coitadinho também. Eu vou falar mais disso depois, então vamos continuar o resumo. Depois que tem a introdução muito longa e estranha, a gente vê o Sauron se entregando como prisioneiro dos orcs. Depois de, na primeira temporada, a gente ter visto ele livre indo pra Mordor, mas tudo bem. E aí ele tem a brilhante ideia de chegar na frente da Adar e falar assim: eu tenho um plano pra derrotar o Sauron, pois o Sauron retornou. Você vem comigo? E aí o Adar fala, tipo, não, eu vou te torturar. E vou manter você prisioneiro até você me contar tudo que você sabe. E aí o Adar faz isso. E aí grande parte do episódio é o Sauron acorrentado. Por alguma razão. E aí ele só... parecendo que ele tá arquitetando um plano, que ele tá fazendo uma coisa muito bem bolada e muito bem inteligente. E aí no final o Adar chega pra ele e fala assim, tá, tudo bem. O que tu sabe? Me ajuda a te ajudar. E aí o plano dele é tipo, não, se tu me soltar, eu vou até os elfos. E aí eu convenço os elfos a me dizer quem é o Sauron de verdade. E aí a gente pode destruir ele junto. E o Adar fala, pode crer, meu. E liberta ele. E aí no final do episódio o Sauron volta pra Eregion pra conversar com Celebrimbor. E aí, pelo que a gente espera, seja a forjadura dos próximos anéis. E pelo que a série tá prometendo também, pelo menos os anéis dos anões a gente vai ter. E aí termina essa parte do episódio dele. A primeira coisa que eu queria reclamar sobre essa parte do Sauron, antes de mais nada, é a geografia. Eu quero que vocês peguem um mapa da Terra-média. Eu acho que eu vou botar na tela o mapa da Terra-média. Pega o mapa da Terra-média e dá uma olhada onde é Lindon, onde é Eregion e onde é Mordor, que são as regiões em que o Sauron tava. No final da primeira temporada, o Sauron forja os anéis junto com Celebrimbor, e aí ele foge dos elfos indo direto pra Mordor, o que dava pra entender que ele ia forjar um anel lá. Só que eu acho que entre a produção da primeira e da segunda, os roteiristas viram que ele não podia fazer isso, porque ia deixar um furo de roteiro muito grande. Então eles tinham que fazer ele voltar pro reino dos elfos. Só que se ele simplesmente voltasse pro reino dos elfos depois de viajar, ia ficar uma lacuna de, tipo, por que ele fez isso? E aí, se você pegar no mapa, essas regiões ficam muito, muito, muito longe uma das outras. Tipo, se você ver o caminho que a comitiva do Anel fez durante o Senhor dos Anéis, dá mais ou menos o mesmo caminho. E é engraçado, porque em O Senhor dos Anéis, eles levaram 1 ano pra fazer a jornada de ida e volta. E o cara faz a jornada em questão de dias. Mesmo se você descontar do tempo da jornada original, o tempo de batalhas, o tempo que eles ficaram presos, o tempo que eles tipo, só não andaram e perderam tempo com outras coisas e tal. Vamos dizer que ainda leve uns 3 meses pra ir de um lado ao outro, se você tipo, for pela estrada principal de cavalo e sem ninguém pra te atacar. Ainda assim o cara viaja em dias, mano. Ele fica indo e voltando como se não fosse nada. E aí a gente tem um plano do Sauron. Porque o Sauron é pra ser um personagem astuto. Personagem maléfico, algo mais tipo, entre o Loki da Marvel, algo mais trapaceiro nesse momento. Ele ainda não assumiu o seu poder total, a sua forma física. Ele ainda não tem um anel, ele ainda não pode governar, então ele é meio traiçoeiro. Só que esse Sauron da série, ele é meio estranho porque ele é burro. E aí isso estraga o personagem inteirinho. Uma coisa que eu queria dizer é que o ator que faz o Sauron na série parece muito com o Aragorn. O que me incomoda pessoalmente muito, muito, muito. Porque a gente tem os antepassados do Aragorn na série. E os antepassados não se parecem com ele, mas o Sauron sim. O que isso quer dizer? E não é tipo só, o ator se parece. Não é, toda a caracterização do personagem parece o Aragorn. Então o que eles estão tentando fazer ali? Mas beleza, o Sauron foi até Mordor com um brilhante plano. Ele saiu de onde os elfos estavam e foi até Mordor com um plano muito brilhante. E qual é o plano brilhante dele? Ser torturado. Mas esse tem um propósito, não é mesmo? Ele foi torturado por alguma coisa, ele queria alguma coisa da Dar. Então o que ele queria da Dar?
absolutamente nada. A única coisa que ele pede pro Adar é poder voltar pra onde os elfos estavam. Mas se ele queria voltar, por que ele saiu? Ele não precisava nem ter saído, ele podia ter só ficado lá. Vou desconsiderar essa reclamação só se mais pra frente na série eles resolverem colocar alguma coisa que ele foi buscar lá. Tipo, eu deixei em Mordor, sei lá, o ouro que eu vou usar pra fazer o anel, mas ele não vai, ele faz o anel na Montanha da Perdição, então, tipo, ele não pode fazer com os elfos. Eu deixei em Mordor, sei lá, a minha bengala, eu não sei. Alguma coisa, se ele foi buscar alguma coisa que não mostrou na tela nesse momento, ainda seria um erro de escrita, mas tudo bem, aí eu passo pano pra esse erro. E eu falei da tentativa de humanização do Sauron, mas o que eles estão tentando fazer com os orcs nessa temporada? Eles estão tentando humanizar os orcs. Eu não vou nem começar a falar do porquê que isso é uma má ideia, mas vamos pensar do porquê que eles estão tentando fazer isso. E, tipo, não é por causa da agenda woke, nem por causa nada disso. Mas, tipo, pensa que séries, principalmente séries de fantasia hoje em dia, estão muito relacionadas a como os personagens se comportam e ao quanto a gente consegue criar empatia pelos personagens. Sendo muito menos lineares e muito mais, tipo, não existe lado certo, você precisa colocar a mão na consciência. Só que isso só não funciona com Tolkien. Tipo, Tolkien é antigo, é velho até. É algo mais perto do clássico. Tinha que permanecer assim. Eu acho que os orcs foram feitos para serem os inimigos, para serem a escuridão. Tolkien tá falando sobre o mal maior, sobre o mal que não pode ser relativizado. E não é que não exista isso dentro do cânone já, uma ideia de que os orcs foram corrompidos, de que eles não eram originalmente maus, de que o mal original era só o Melkor e tudo mais, mas é que o jeito que isso vai ser trabalhado na série, e sim, eu já tô sabendo do bebê orc, eu vou entrar nisso quando eu assistir esse episódio, mas eu acho que só não vai funcionar. Eu acho que Senhor dos Anéis funciona muito mais se tu não parar pra pensar que os orcs, tipo, são pessoas, são seres vivos. Grande parte da trilogia original é só um orcs slaying, eles matando orcs. Tem muito tempo disso, muito tempo de guerra na trilogia original, e é só satisfatório, é fantasioso, é fora da realidade. Eu acho que Tolkien é fantasia o suficiente, high fantasy o suficiente pra gente não trazer elementos subjetivos pra isso, pra gente manter a essência do bem e do mal. E não é que eu não gosto de subjetividade, mas é que eu acho que nesse contexto especificamente não vai funcionar muito bem. Mas é isso, eles estão pintando o cenário de que os orcs só querem viver em paz na terra deles, e que tipo, só fizeram Mordor pra tipo, poder viver numa terra sem sol, e que o Sauron vai escravizar eles e obrigar eles a cometer as maiores criminalidades. O que é meio triste, mas tudo bem. Antes de terminar de falar do papel do Sauron, eu quero literalmente falar do ator que faz o Sauron, porque vamos lá. Na introdução longamente estranha, estranhamente bizarra, o ator que faz o Sauron é um ator diferente, é um ator que foi escalado só pra fazer aquele momento. Antes dele ser morto e trocar de forma. Até aí, tudo bem. Eles querem passar a ideia de que o Sauron é esse metamorfo, esse transmorfo e tudo mais. O que pra mim faria muito mais sentido se fosse algo no sentido mais Loki mesmo, no sentido de que ele troca de pele, de que ele faz ilusões. Mas se ele é um ser amorfo que vai trocando de pele, tudo bem, eu aceito isso dentro desse canon. O problema é que a gente já viu pelos trailers do futuro que o Sauron vai trocar de corpo de novo, só que não vai trocar de ator, vai continuar o mesmo ator. Se isso se concretizar, se ele, tipo, matar a forma humana dele atual pra depois virar um elfo, sendo o mesmo ator, então eu não vejo propósito nenhum na cena inicial não ser o ator. Tá confuso? Eu acho que não tá confuso. Eu acho que tá ficando confuso. Mas é que, tipo assim, por que você muda de ator numa cena, mas então em outra cena que é exatamente o mesmo peso e o mesmo sentido, você não vai mudar o ator? E aí, por fim, vamos falar da parte dos elfos, porque a parte dos elfos é, de longe, a parte que eu mais odeio. Cara, eu gostei muito do Elrond e da Galadriel na primeira temporada. Eu gostei mais do que eu gostaria de admitir, porque eu achei a escalação dos atores, de todos os atores que fazem os elfos, e toda a caracterização dos elfos muito ruim, mas eu gostei do Elrond e da Galadriel na primeira temporada, e eu achei que eles tinham muito potencial, só que a esse momento, são dois personagens que eu não tô dando a mais a mínima. Eles tentaram escrever a Galadriel como sendo essa mulher forte, determinada, que
ainda meio jovem, que vai se tornar ainda a grande sábia que a gente vê no Senhor dos Anéis. E tá tudo bem fazer isso, só que eles fazem de um jeito meio estranho, porque todo o roteiro faz as pessoas não acreditarem nela quando ela tinha as provas, quando ela tinha determinação, quando ela tinha confiança de que o Sauron tinha voltado, ninguém acredita nela. E agora, quase nada mudou, só que agora as pessoas acreditam nela e ela é deixada de lado nessa história. Todo o arco dos elfos nesse primeiro episódio, a Galadriel, é só um personagem secundário que tá meio que errado, tá meio que obviamente errado, e tá todo mundo contra ela, mas ainda assim ela tá lá. E o Elrond, ele é a voz da razão. Ele até pode se dizer que tá legal nesse primeiro episódio, mas é que ele é mal escrito. E aí, acaba sendo que ele é só uma criança birrenta. Que tipo, não vou dar o anel pra ninguém. Os anéis vão ficar comigo. Acabei de perceber que eu já soltei dando hate e nem fiz o resuminho dessa parte. Mas o resuminho é basicamente o seguinte. Um Elrond roubou os anéis que foram forjados pelos elfos. E ele tá tentando fugir com eles. E a Galadriel quer usar os anéis pra derrotar o Sauron, porque pra ela tudo que importa é derrotar o Sauron. Os dois vão até o Conselho do Alto Rei, que aparentemente vai ter muito mais importância nessa segunda temporada do que ele teve na primeira. Só que o Elrond se joga da cachoeira, do topo de uma gigantesca cachoeira, na verdade, e sai incólume e vai atrás do Círdan, o mais antigo e mais sábio dos elfos. Buscando os conselhos do Círdan, o Círdan, fala pra ele que talvez dê pra jogar os anéis no fundo do mar e ninguém nunca vai encontrar eles. E aí, a Galadriel e o Gil-galad chegam à conclusão de que o Elrond iria pra aquele lugar e vão atrás dele. E aí, nesse confronto de debates, o Círdan foge de navio pra jogar os anéis no mar. Só que quando ele vai jogar os anéis no mar, ele acaba percebendo a beleza e a perfeição dos anéis e resolve que sim, ele vai usar o poder dos anéis junto do Alto Rei para restaurar o poder dos elfos na Terra-média. Problemas. Qual é os problemas? O tempo dos elfos na Terra-média tá acabando e eles precisam resolver isso de alguma maneira. Só que cada personagem ali tem interesse que não é muito claro. Tipo, o Gil-galad só quer proteger o reino dele, porque ele é o rei. A Galadriel quer derrotar o Sauron, porque ela se sentiu traída. E ela foi manipulada e usada e tudo bem. E o Elrond só quer que, o mundo acabe desde que o mundo não acabe por culpa dos elfos serem corrompidos. Eu acho que faz sentido até um certo ponto. O problema é a solução fácil que eles colocam nesses episódios. O Elrond pula do topo da cachoeira e não se arranha. Tudo bem, é um livro de fantasia, é uma série de fantasia. Eu aceito que ele saia incólume. O problema é quando a Galadriel simplesmente deduz pra onde ele vai. Não sei, eu acho que o Elrond vai buscar um personagem que sequer foi mencionado até agora na história. E aí eles vão procurar esse personagem que sequer foi mencionado até agora na história e adivinha só, eles acham e ele tava lá. Em relação ao Círdan, eu fico meio dividido. Em parte, eu achei magnífico. Enquanto fã e leitor assíduo, a cena de introdução do Círdan pode ter sido simples, pode ter passado despercebida para as pessoas. Mas pra mim me deu um quentinho no coração. Porque eu não precisava nem ter visto o personagem, nem ouvido o nome dele pra saber que ele tava lá. Simplesmente pelas referências, pelo que foi construído ao redor. Pra dar um exemplo, o Círdan é conhecido por 3 coisas. Por ser o construtor de barcos, por viver nos portos cinzentos e por ser o único elfo com barba, pois ele é o elfo mais antigo, o elfo que vive há mais tempo e o único que atingiu o 3º estágio de amadurecimento dos elfos. E aí, quando a câmera troca pra um lugar e a gente vê o overlay ele dizendo Portos Cinzentos, a gente vê uma cabana de barcos sendo construídos e eu vejo um elfo barbudo, eu fico, caralho, é o Círdan, mano, eles vão colocar o personagem. Então a minha parte nerd fã fica feliz porque eles colocaram o personagem. Só que, o que eles fizeram com isso, cara? O Círdan supostamente era pra estar lá pra ser um elfo sábio. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês têm que escrever um personagem inteligente e vocês não são inteligentes, vocês têm como fingir isso muito bem, tá? É só fingir que o personagem é inteligente. Tu não precisa fazer ele dizer nada inteligente. Tu pode fazer ele simplesmente ficar perguntando coisas. Vocês já viram aquelas anedotas do sábio da montanha? De que, tu vai lá, eu fui até o sábio da montanha e perguntei
Sábio, o que é a vida? E aí o sábio disse: "Hum, Mas como assim você quer saber o que é a vida? Por que você quer saber o que é a vida?" E eu disse: "Bah, sábio, eu nunca tinha pensado nisso. Mas então qual é o sentido da vida?" E aí o sábio responde com outra pergunta: "Mas o que é a vida? Se você não sabe o que é a vida, por que você quer saber qual é o sentido da vida?" E aí o cara fica tipo: "Puta sabedoria desbalanceada, bicho." É isso, tipo, você não precisa fazer o personagem dizer coisas inteligentes, ele só precisa agir como se ele fosse inteligente. Ou sábio nesse caso. Só que o Gira não age, ele vai conversar com o Elrond, e aí ele pergunta pro Elrond: "Tá, e aí o que tu quer fazer?" O Elrond fala: "Ah, eu quero destruir os anéis." "Beleza, vou te ajudar." Não tem nenhuma reflexãozinha moral, nenhum, sabe, uma dúvida, um joguinho, não tem. E aí quando eles precisam distrair a Galadriel pra alguém jogar os anéis no mar, eu diria que seria muito mais sentido se o Gildan tivesse ficado pra trás pra distrair a Galadriel, meio se fingindo ainda, meio trazendo conselhos de sabedoria para Galadriel, como se ele fosse um mentor para todos os elfos, porque ele é um mentor para todos os elfos, ele é o elfo mais antigo de todos, isso numa raça de imortais, isso significa alguma coisa. Só que não, ele vai dirigindo o barquinho, ele é o cara da ação, por alguma razão ele é posto no posto de ação, ele é colocado lá para ser um heróizinho, e aí vem a cena que pra mim eu ri muito alto, porque tipo assim, ele é o construtor de barcos. Ele é o elfo mais antigo vivo. E aí ele tá dirigindo o barquinho dele. E aí quando ele vai jogar os anéis na fenda mais obscura e profunda da Terra-média, ele tropeça. Tipo, ele não é nem que ele tropeça, o barco tropeça. E o barco não tropeça em nada. O barco tropeça na água, assim. O barco dá um solavanco, que é claramente sei lá, um deus ex-machina. É claramente alguma coisa muito forçada pra ter dado solavanco e os anéis caírem no chão. E aí ele olha os anéis assim e fica tipo, nossa, realmente eles são perfeitos. Eu achei cômico. Eu achei a cena literalmente cômica. Mas é isso, no final os elfos colocam os anéis e usam o poder deles pra restaurar a essência da Terra-média. Não sei, alguma coisa que significa assim, pra fazer a árvore viver de novo. Só queria dar um adendo que, tipo, me incomodou, porque até onde eu lembro nos livros, quem fica com o anel vermelho é o Gil-galad. Eu posso estar errado nisso, e se eu tiver errado nisso, perdão, roteiristas de Anéis do Poder, mas se eu não tiver, pau no cu, é uma coisa que é importante no livro, porque cada anel tem um poder, e cada anel vai parar na mão de outra pessoa. Então, eu acho que a cor deles, não sei, me incomodou um pouco. Talvez eu esteja achando chato, mas é que tudo isso foi chato até agora. Não tem nenhum motivo de eu querer passar pano pra nada nessa série. Eu acho que o mais triste é isso. A série podia ter todos os efeitos possíveis, mas ser chata não. Porra, é uma série de Senhor dos Anéis, é uma série incrível. É uma série pra ser aclamada. Eles podiam literalmente estar fazendo qualquer coisa, inventar qualquer coisa, mas faça que seja legal. Podia fazer low budget, podia fazer uma coisa barata, bota todo mundo com uns paninhos, umas togas, né, no meio do mato ali, faz um teatrinho que seja, mas contrata uns roteiristas bons que saibam escrever personagens inteligentes. Tipo, nenhum dos personagens parece ter o nível de inteligência que eles têm. Os roteiristas escrevem mal, mal, mal. Os diálogos são chato. A série tu tem que se forçar pra gostar. Então, tipo, com todos os defeitos que a série tem, ela podia ser a melhor adaptação de todos, podia estar sendo super fiel, ainda assim ia ser muito ruim. Porque o defeito não tá no quesito da adaptação, mas tá no básico do básico, que é o roteiro. Mesmo assim, eu ainda tô ansioso pra ver o segundo episódio, pelo menos. Pra ver os outros núcleos. Os outros núcleos eu gostei bem mais. Eu tô ansioso pra ver como vai ser a história do Arondir agora, porque teoricamente o arco dele já aconteceu todo na primeira temporada, o motivo dele existir tá todo lá na primeira temporada. Então vamos ver pra onde que ele vai agora. E o arco dos anões também. Parece ser bem interessante, vai tratar algumas coisas que ainda não estão nos livros. E se eles vão fazer a forjadura dos anéis, eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão fazer a forjadura dos 10 anéis, dos anéis dos homens. E pra quem que eles vão dar esses anéis e essa introdução dos Nazgûl e dos reis dos homens dentro da história, eu acho que pode ser interessante. E as cenas de ações também, que a série promete, a série tá prometendo muito porradaria franca. E como a série é bem feita, é bem dirigida, é bonitinha e tem um orçamento alto, as lutas vão ser bonitas. Eu tenho certeza disso, que as lutas vão ser legais.
Então eu espero que tenha mais ação daqui pra frente pra isso compensar o que a gente tem até agora. Então é isso, essa é a minha opinião sobre o primeiro episódio, com pequenos resuminhos. Eu vou fazer um acompanhamento semanal deles. O 2 e o 3 devem sair ainda essa semana, porque daí semana que vem já sai o episódio 4, eles liberaram 3 até agora. Se você gostou, dá um like, comenta aí, incentiva eu fazer o resto. Talvez não termine essa série, porque eu não tô gostando muito até agora, tá só me incomodando. Não parece ser nenhuma série boa pra passar o tempo. Mas é isso. Vou começar a lançar algumas coisinhas mais nos shorts no canal, então se inscreve no canal do YouTube pra ficar ligado nos shorts novos que vão sair. E até a próxima.